Shalom, queridos, bom dia, graça e paz do nosso Deus, nosso amado Jesus, nosso amado Yeshua, aquele que nos permitiu amanhecer, Mais uma vez temos a oportunidade de fazer o bem e de intervirmos através da palavra. Hoje nós estamos em Isaías capítulo 33, versículo 9 até o versículo 10, que diz assim: A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Querido, Isaías 33, 9 e 10, Deus fala sobre Israel naquela época, mas Ele está ministrando sobre uma manifestação através do Filho, e através de Jesus Cristo, Ele diz as mesmas coisas para nós hoje. Quando Ele diz, agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado, porque a terra está gemendo e desfalecendo. Isaías 44, 3 diz, porque Ele irá derramar um avivamento. Diz assim, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É exatamente isso que nós estamos experimentando. Deus quer dar a terra, quer dar aos filhos da terra, Ele quer arrancar todo gemido e todo desfalecimento. Engraçado que as promessas de Deus, as promessas do Messias sempre foram rejeitadas por Israel. E naturalmente essa promessa, ela vale em primeiro lugar para Israel. Mas ficamos tão felizes porque podemos ter certeza que o Senhor também dirige essas palavras a nós atualmente. E vamos ver algo muito importante aqui. As condições de viver um grande avivamento. As primeiras condições para viver um grande avivamento, os primeiros moveres de um grande avivamento, é quando acontece um grande sofrimento na terra. Nós passamos aí pelo período pandêmico e houve um grande sofrimento mundial. Não foi somente no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, mas foi numa situação internacional, mundial. O mundo todo gemeu e parou praticamente. Quando há um grande crescimento do pecado e também quando acontece um grande desfalecimento do povo. E aí ele diz, derramarei água sobre o sedento. Por que sobre o sedento? Porque ele só pode derramar para aqueles que têm sede de um avivamento, sede de ver a sua obra avivada. E ele diz que torrentes sobre a terra seca. Espiritualmente falando, nós estamos vivendo uma terra seca. O que encontra-se na parte da igreja como um todo, em muitos lugares, são igrejas praticamente mortas espiritualmente. Mas justamente ali onde tudo está morto, onde tudo está seco e sem vida, é que o Senhor quer derramar as torrentes, as correntes de águas e águas vivas. João 7,38 diz, se credes em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Então ele espera realmente que este rio ele venha nos lavar de todos os nossos anseios e pecados, de todas as nossas falhas em Cristo Jesus. Então o Senhor espera para ter misericórdia de nós, e Ele se detém para se compadecer de nós. Ele vai demonstrar o seu amor com grande poder. Nos últimos dias, Joel 2:28 diz que haverá um grande avivamento. As crianças, elas serão tomadas pelo Espírito Santo. Os jovens profetizarão. Os velhos terão visões. Os jovens terão visões. Os mancebos profetizarão, as crianças. E os adultos sonharão. Então estamos precisando de um despertamento. A pergunta é: como está a nossa casa? Se ela é um manancial de avivamento ou se ela está vivendo uma sequidão espiritual. É fácil nós conhecermos, de olharmos, uma gota do Espírito na sua vida, ela faz algo poderosíssimo. Mas o seu espírito totalmente seco, ele está totalmente sem vida, ele está morto, ele está definhando. Então você vai viver de saudades do Espírito Santo, saudades da comida do Espírito Santo. Você vai viver com fome do Espírito Santo. Então uma terra seca, ela está sedenta, ela está com fome. E como vem esse avivamento? Ele vai vir através da busca pelas Escrituras. Ele vai vir através da sua separação diante de Deus. Então Isaías 44 cita justamente: porque derramarei a água sobre o sedento, sobre o espírito abatido, sobre o espírito seco, sobre o espírito morto e cansado, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Por isso oremos também, quando nós declaramos: aviva a tua obra, Senhor, e faze-a conhecida. A partir do momento que nós avivamos o nosso espírito, a nossa obra, o nosso templo, nós nos tornamos conhecidos. Aonde, pastor? Conhecido nos céus, conhecido diante do trono, conhecido na sala do trono, conhecido na caminhada. Então Lucas 10:2 diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. De certa forma, essa é uma outra oração também de despertamento. Por isso nós precisamos orar. Nós não podemos esquecer que é o Senhor quem manda os obreiros para a sua seara, mas Ele só pode mandar esses obreiros para a seara se houver uma intercessão, se houver um clamor, se houver uma dedicação de joelhos dobrados. Então o Senhor conta com aqueles que oram por avivamento. O Senhor espera por aqueles que oram pela transformação da casa, pela transformação da família. É interessante que muitas pessoas querem ministérios relevantes, ministérios que aparecem, ministérios de altares, de palco, tantos outros, ministérios que são vistos por homens. Mas o ministério da intercessão, ele antes de ser mostrado aos homens, visto por homens, ele entra no primeiro portal celestial, que é o portal dos céus. Então a primeira coisa que você vai se conectar não será na terra, mas no céu, diante do Senhor. E Deus está buscando homens e mulheres sedentos, homens e mulheres que estão querendo viver um grande avivamento. E Ezequiel 22, 30 a 31 diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante a mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei.
Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação. Uma vez que a terra está seca, ela está passando por um processo de maldição. A terra de Israel foi invadida pela Babilônia através do rei Nabucodonosor, e eles viveram um período de exílio, um período de sequidão, um período de escravidão. O Senhor diz que buscou entre esses homens um homem que se colocasse na brecha. Ele buscou pessoas que estivessem orando por avivamento, orando, para que as vidas fossem salvas. E se ele tivesse achado, ele não teria deixado o seu povo ir para a escravidão e para o exílio. Então, falta de oração, falta de intercessão é sinal de domínio das trevas, de domínio do inimigo. O inimigo vai cercar os seus muros, ele vai destruir os seus muros e ele vai invadir a sua casa por falta de oração e intercessão. Lembremos que os demônios, lembramos que esses espíritos malignos, eles trabalham através de brechas e ilegalidades. Então Deus fala que ele buscou entre eles um homem que tapasse o muro. Nós precisamos trabalhar com pessoas que são tapadores de muros, tapadores de brechas. Por quê, pastor? Porque nós precisamos entender que o Senhor, ele depende do homem. Isso é um princípio. Ele buscou entre os homens, para que não haja indignação e ira por causa do pecado. Porque a multidão de pecados se estabelece justamente pela falta de comprometimento, de santidade e oração. Se você deixar de orar, você vai, com certeza, começar a pecar. O pastor Hernandes, ele diz assim: quem muito ora, pouco peca. Mas quem muito peca, pouco ora. Então, o mesmo acontece com esse despertamento do avivamento sobre a igreja. Quando nós vemos crianças sendo batizadas pelo Espírito Santo, quando nós vemos adolescentes desejosos pelo batismo no Espírito Santo, quando nós vemos as famílias desejosas pelo batismo do Espírito Santo, você já percebeu que quando Deus tem mandado pessoas para a nossa igreja, tem mandado famílias inteiras, e essas famílias todas de alguma forma entram e começam a trabalhar em alguma área, em algum ministério? Então Paulo sabia muito bem que senão ele não teria feito o pedido aos cristãos em Tessalônica. Em 2 Tessalonicenses, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então o pedido de Paulo: orai por nós. Por que Paulo estava pedindo a oração? Paulo era cheio, era um homem de oração, era um pregador, conhecedor da palavra, mas ele não poderia se mover sem a oração. Ele não poderia entrar em lugares sem joelhos dobrados, porque a oração, como foi ministrado no culto ontem pela pastora Andréia, ela traz livramento. Assim como Daniel 6, do 1 ao 19, diz que ele orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas, voltada para a sua Jerusalém. Então, quando ele olhava para as janelas direcionadas para Jerusalém, era como se ele estivesse na sua terra, mas ele estava numa terra seca, numa terra de prostituição, numa terra onde o Deus era um rei, e ele estava ali, mas ele não esqueceu da sua raiz. E a raiz de Daniel era uma raiz de oração. Então ele orava 3 vezes ao dia. Por causa disso foi jogado na cova dos leões. Mais uma vez jogado na cova dos leões, o Senhor levantou um anjo, e esse anjo protegeu e blindou a vida de Daniel. Os leões estavam muitos dias com fome, e eles não tiveram como tocar em Daniel, porque o anjo estava com uma espada flamejante, e este anjo não permitiu.
A palavra do Senhor, ela precisa ser propagada, glorificada. O avivamento acontece de dentro para fora. O avivamento começa a acontecer, não começa a acontecer na igreja, mas ele começa a acontecer dentro de você e ele começa a mover a sua casa e depois ele começa a mover a igreja. Este é o verdadeiro despertamento que o Espírito Santo deseja. Primeiro ele desperta dentro de você, de dentro para fora. Ele faz algo de dentro de você. É um comichão, é aquela coisa que queima, é aquela explosão de unção, é aquele mover da glória. Os olhos espirituais são abertos, você começa a ver anjos, começa a ver demônios, você começa a ver bolas de fogo, você começa a ver coisas sobrenaturais, você começa a ter uma visão apurada, uma visão aberta. O seu dom é trabalhado, o seu dom é manifesto. Você serve a Deus com muita força, com muita sede, com muita intensidade, com muita entrega, porque o Espírito do Senhor se apoderou. Tinha uma canção, não sei se era católica, mas diz assim: quando o Espírito do Senhor se move em mim, eu danço como o rei Davi. Quando o Espírito do Senhor se move em mim, eu luto como o rei Davi. Por que essa canção? Porque o rei Davi, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Não tinha condições de um único homem trazer num único dia 100 prepulsos dos seus inimigos. Ele entregou esse presente ao rei Saul. O rei Saul fez uma proposta para ele. Se ele trouxesse esses 100 prepulsos, ele receberia um presente, E Davi vai numa guerra e num único dia ele mata 100 homens e ele castra, praticamente 100 prepúcios. É mais ou menos isso. Ele castra esses homens, ele joga tudo numa sacola e ele leva e joga aos pés do rei. Então é o Espírito do Senhor que se apoderou de vários homens de Deus, o mesmo Espírito que se apoderou de Sansão quando Sansão estava sendo envergonhado, cego, preso, porque os seus cabelos haviam sido cortados, o seu segredo havia sido revelado, mas o cabelo começa a crescer e ele ali preso sobre as colunas, sem enxergar, ele pede a Deus mais um poderzinho ali, mais uma unçãozinha do Espírito ali, e ele derruba aquelas colunas daquele templo, e a Bíblia diz que Sansão mata muito mais inimigos do que em toda a sua vida. E olha que ele já havia matado muita gente com a sua força. Em Zacarias 12:10 diz: mas derramarei sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, Jesus, aquele a quem eles mesmos transpassaram. Isaías 53, versículo 4. Diz que Jesus foi transpassado, que não havia nem beleza, nem formosura, que mais pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que ele era comparado a um homem como de dores, homem de dores, um homem que não gritou, que não suplicou, mas que sofreu e padeceu para que nós vivêssemos esse derramar do Espírito. E o próprio Jesus diz em Mateus 24, ele diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, revestidos de autoridade. Então, às vezes nós nos perguntamos ao Senhor o que é um espírito de oração. Eu ouvia muitas vezes, as pessoas dizerem: o espírito de oração está sobre aquela pessoa, ela recebeu o espírito de intercessão. O espírito de oração é uma graça derramada pelo Espírito Santo. Há irmãos que irão clamar por um grande avivamento. Então, você tem esse espírito de oração. Esse espírito de oração vai te chamar durante as madrugadas. Ele vai te despertar durante o dia. Você vai estar trabalhando, mas vai estar com o espírito de oração, o espírito de graça. Então, no caso do texto, nós lemos que em Zacarias, o espírito de oração será derramado também sobre a nação de Israel, porque eles ainda não reconheceram o Messias. Eles ainda esperam um outro Messias.
mas o Messias já veio, o Messias já voltou, o Messias é Yeshua, Jesus. Então Deus vai colocar isso no coração deles e eles vão clamar por Jesus. O espírito de oração vem especificamente antes do nascer de um grande e poderoso avivamento. Na profecia de Joel 2:28 é algo sobrenatural. Ele diz que acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a terra. Crônicas, o Senhor diz, segunda Crônicas 7:14, se meu povo clamasse, se meu povo clamasse, ele iria enviar um grande avivamento. E esse avivamento viria para sarar a terra. Que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar de todo o teu coração e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e eu sararei a terra. Avivamento é você ter a sua família sarada. Avivamento é você ver os seus discípulos sarados. Avivamento é lugar de oração. Avivamento não começa na multidão, mas começa aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, e através desses 2 ou 3 reunidos até os 120 no mesmo lugar, existe uma propagação e as pessoas são enviadas, e aonde elas forem, vidas são transformadas. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Todos os avivamentos nasceram de uma comunidade, de um povo sedento, de uma nação que recebeu o Espírito de orar, de uma igreja que recebeu o Espírito de orar. Então, de uma família que recebeu o Espírito de orar. Então, nós não podemos parar de entrar nesse Espírito, no Espírito Santo, em oração, em poder. Você aprendeu aqui que o Espírito de oração é um Espírito de graça de Deus derramada na vida daqueles que sentem a dor do pecado do povo. O Espírito de oração vem com um propósito: levantar avivalistas. Entenda uma coisa, avivalistas não são grandes pregadores que se reúnem nas multidões. Avivalistas são os que possuem o espírito de oração. De repente você é um avivalista e ainda não se deu conta. Deus tem te chamado nas madrugadas para você orar, você é um avivalista. Deus te chamado nas manhãs para orar, você é um avivalista. Deus tem chamado você para interceder e chorar pelo pecado da nação, pelas mortes que têm acontecido, você é um avivalista. Então as grandes concentrações, as multidões, elas é um resultado de orações, de pequenas orações, de pequenos grupos que estão se movendo no meio de toda a nação e ganhando vidas. Então, o que é o Espírito de oração? O Espírito de oração é chamado de um dom de oração. Nem todos podem pregar, mas todos foram chamados para orar. Mas dentre todos que foram chamados para orar, alguns especificamente se destacam nos céus, porque eles têm um espírito de oração manifestado através do Espírito Santo de Deus. Muitos oram, mas não são todos que têm esse espírito de oração de uma maneira ungida. Amém? Todos oram. É uma bênção, mas o espírito de oração, ele está entre nós e ele deseja ser trabalhado. Quanto mais oração, mais entendimento, mais maturidade, mais conhecimento, porque você vai ler a Bíblia numa revelação totalmente diferente. Então, quem tem um espírito de oração tem prazer em orar. É engraçado que nós, como estamos em grupos, nós falamos assim: fulano, ore. A pessoa faz uma cara, né? Ela fala assim: eu não, pastor, passa para outro. Por que isso? Porque o espírito de oração, ele vai mover naquela pessoa que quando você falar assim: quem quer orar hoje? Aí a pessoa: eu, pastor, eu quero orar. Porque é algo que traz prazer. Pastor, há prazer na oração? Existe prazer na oração. A história mostra que o Espírito Santo é derramado sem medida quando obtivermos o espírito de intercessão, o espírito de oração. Como ele vem, pastor? Gemendo no Espírito. Como funciona?
né, uma pessoa que tem um espírito de oração, eu vou lá mostrar para vocês, Romanos, para não ficar nas minhas palavras, Romanos 8:26, diz assim: porque o Espírito também nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como deveríamos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos profundos ou com gemidos inexprimíveis, né, para serem expressos por palavras. Logo, quando você abrir a boca, não se preocupe com o que você há de falar. Jesus disse aos discípulos, porque o Espírito Santo lhes concederá cada palavra que será ministrada. E o que eu aprendo em Romanos 8:28, eu aprendo que eu preciso dar continuidade e entrar numa rotina de oração. Eu preciso aprender a orar. Orar não é simplesmente orar, mas aprender a ter a capacidade de entrar em níveis e em tempos de oração. Talvez você ore 10 minutos, mas 10 minutos para Deus pode ser 1000 anos, porque um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Você pode orar pouco, como pode orar muito. Tem pessoas que eu já vi pessoas tomadas em oração, de orar às 5 horas da manhã até às 10 horas da manhã. Já vi pessoas ser tomadas em oração, de orar 3 horas, de orar 4 horas, de estar num mover de oração tão grande, né, de que passaram a ter a capacidade de, aonde for, estarem orando, ou oração em línguas, ou oração em falada. O espírito de oração, ele tem algumas características dos demais que oram de maneiras esporádicas. O espírito de oração vai colocar um gemido no seu coração. O espírito de oração vai colocar uma dor pelas almas. Ele vai colocar lágrimas quando você começar a orar. Você vai clamar pelas almas, vai clamar por vidas, vai clamar para que Deus mande a chuva serôdia sobre essa terra, para banhar o sangue de morte, para banhar o sangue que é derramado através das grandes matanças, porque aonde houver um derramamento de sangue muito elevado, é porque existe uma falta de joelhos dobrados, existe uma falta de oração, uma falta do espírito de oração. Israel se acomodou com a presença dos soldados romanos, e eles eram derramadores de sangue, e o espírito já não se manifestava como antigamente, até o nascimento, até a vinda, até o encontro do anjo Gabriel com Maria, quando ele fala: mulher abençoada, você terá um filho, e ele virá do Espírito Santo, e será aquele que vai redimir Israel das suas transgressões. Então, quando estamos orando com o espírito de oração, um outro exemplo que é um espírito de oração manifesto, a oração de Ana. Quando ela orava, ela movia a boca, ela gemia, ela chorava, parecia que estava embriagada, parecia que estava sem controle. Então esse é o espírito de oração. Houve um tempo em que um forte espírito de oração veio também sobre mim. Eu não tinha mais palavras, apenas gemia. Às vezes a gente para até o louvor e começa a chorar e gemer, porque o espírito de oração vem sobre nós. Então, sempre quando estamos prestes a experimentar coisas tremendas e sobrenaturais de Deus em nossas vidas, é derramado sobre nós um forte desejo de orar. Às vezes somos acordados nas madrugadas e voltamos a dormir e não conseguimos mais dormir. É o espírito de oração te chamando a orar. Mas não apenas a orar todos os dias, mas orar com gemidos, passarmos horas, dias, momentos. Nessas ocasiões nós estamos nos enchendo do espírito de oração. Para quê? Para ministrar para vidas. A pastora, ela tem um tempo de oração que é só dela.
E ali ela passa momentos e momentos e momentos de oração com esse Espírito, com o Espírito Santo. Então o espírito de oração é um orar, é um choro suave, quase silencioso, é um gemido silencioso. Quando você começar a orar e as lágrimas descerem, é o Espírito de Deus de oração que está sendo derramado sobre você. Ele está vindo como dores de parto, porque você não tem condições de falar com palavras, mas você está tão ali quebrantado que as suas palavras se transformam em lágrimas. Eu costumo dizer que antigamente o cristão ele ia com a Bíblia no braço e uma toalha nas mãos. A Bíblia para abrir e ler a palavra. A toalha era para enxugar as lágrimas dos olhos, porque ele chorava. Neste caso, quando obtemos o Espírito para orar, sentimos a dor que Deus sente, o amor que Deus sente, a misericórdia que Deus sente, porque Deus é misericordioso e compassivo, assaz benigno, a ponto de mudar a sua decisão quando o povo está no momento de clamor e oração. O rei Zedequias, ele ora com esse espírito de oração, se arrepende e Deus volta o profeta volta para ministrar para ele e diz que ele viveria por mais 15 anos. Então olha o que um poder de um espírito de oração faz na vida de um homem, que quando ele ora, ele recebe mais 15 anos de vida. Então essa dor de parto, ela é trocada pelas palavras, essa oração é trocada pelas palavras. É um gemido, né? É um choro poderoso. Às vezes vem um choro agressivo, às vezes vem um choro de dor, às vezes vem algo inexplicável. É uma dor que você naturalmente, humanamente não tem, não é sua, mas é pelas almas, são pelas pessoas, são pela família, é pelo seu ministério. Então você não sabe por que você está chorando assim, mas você começa a chorar. É o espírito de oração. Às vezes estamos dirigindo, eu particularmente quando estou dirigindo o carro, do nada as lágrimas começam a descer e aí eu não entendo por que, Deus, eu estou chorando. É o espírito de oração vindo sobre mim. Então a oração, ela é um dom, é como um dom. Na verdade a oração é uma ação, mas é como um dom. E que aqui estamos chamando, né, pelo modo bíblico de espírito de oração, que não pode ser planejado nem ensaiado. Deus não ouve, né? Deus não ouve orações ensaiadas. Jesus disse, não fique em vãs repetições. Deus já sabe de tudo, de todas as coisas. Mas quando entrar no teu quarto, em secreto, quando for falar, também escute, ouça. Deus ouve o derramar numa oração. Ele não olha para a sua oração como algo que é meramente superficial, mas ele vê a sua oração como um derramar, né? É o fritar dos ovos, é a manifestação da glória. Por isso as nossas orações, elas precisam ser trabalhadas segundo o Espírito. Tiago diz, vós não estão recebendo porque estão pedindo mal nas suas orações. Eu posso fazer pedidos que não têm nada a ver com o meu chamado, nem com Deus, nem com a vontade de Deus para mim. Então são orações que vão ser faladas artificialmente, porque estamos pedindo coisas que não vão nos edificar. Então o apóstolo Tiago, ele diz, vocês estão pedindo, mas estão pedindo mal. Por isso não recebestes. Porque vocês não estão pedindo no espírito de oração. E está lá, Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então existem milhares e milhares e milhares de orações. Tem muitas orações para muitos falsos deuses. Tem muitas orações, tem homens que passam horas e horas orando para Buda. Os budistas são uma das religiões que mais oram. Eles oram 12 horas por dia.
Os Sechei Nayô, os espíritas oram 6 horas por dia. Israel ora 3 vezes de 1 hora por dia. Os muçulmanos, aonde é tocado o som, né, da trombeta, assim, os altos-falantes, se ele estiver dirigindo para o carro, pega o seu tapetinho, dobra os joelhos e oram várias e várias horas ali até acabar aquele som. Então existem milhões de orações, mas não vão para Deus. Quem se alimenta dessas orações, pastor? Demônios, Satanás, as trevas. Essas orações, esses gemidos, não são dores de partos que vão para o Senhor, por isso elas são negadas, muitas são negadas. Mas a oração para o verdadeiro Deus, a oração para aquele que é digno de glória, ela nunca será negada, lembrando que, conforme Romanos 12:2, porque se nós pedirmos para o nosso bel prazer, Tiago diz que nós não vamos receber, porque estamos pedindo mal. No momento em que Ana gemia, orava com gemidos, oração com choros suaves, ela se esqueceu de todas as coisas triviais da sua vida, esqueceu de Penina, esqueceu da sua sequidão, esqueceu da sua esterilidade. E nesse momento a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana e mudou a sorte de Ana, assim como Deus quer ouvir a sua oração e quer mudar a sua oração. Então nós somos distraídos em nossas orações. Já reparou que quando você começa a orar, o telefone toca? Quando você começa a orar, alguém lembra de você e manda uma mensagem? Isso não é de Deus, não vem de Deus. Quando você está com consagração, seu telefone não para. As pessoas lembram de você. Eu não sei por que Satanás faz isso. Porque o telefone está ali quieto, parado. Ninguém manda mensagem para você. Mas na hora que você começa a abrir a boca e você começa a orar, o telefone toca. E olha que não vem coisa boa. Na maioria das vezes só vem problemas. Então eu posso lhe assegurar que orar é você não se distrair e não perder o foco. É o tipo de oração que vai alcançar o coração de Deus. Salmo 51:17 diz que o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Senhor é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado pelo Senhor. Amém? Vamos encerrar por aqui, vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Pai Celestial, nós oramos nesta manhã, nós te entregamos esse dia, oramos o que vamos falar, oramos o que vamos ouvir e oramos o que seremos ministrados. Nos entrega uma segunda-feira abençoada, cheia de milagres, cheia de cura, cheia de sinais, cheia de prodígios e cheia de maravilhas. Guarde a nossa entrada, guarde a nossa saída, livra-nos do homem mau, livra-nos dos nossos acusadores, livra-nos daqueles que tentam nos derrubar, que tentam praticar atrocidades, que tentam derramar coisas infundáveis. Livra-nos de toda seta de morte, nós repreendemos elas agora em nome de Jesus e declaramos portas abertas, que as portas celestiais sejam abertas diante de nós. E declaramos que haja no meio de nós uma visão espiritual poderosa, para que nós entendermos que esse espírito de oração, ele vai nos dar prazer a orar. Nós não seremos mais termos o semblante de que não sabemos orar. Na verdade, nós não sabemos realmente orar, mas é o Espírito que nos ajuda, que nos ensina a orar com gemidos inexprimíveis. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Compartilhe este áudio com mais algumas pessoas. Amém? Sempre tem alguém precisando de uma palavra. De 10 sempre vai ter um, de 100 sempre vai ter 10. De 1000 sempre vai ter 100, de 1 milhão sempre vai ter milhares. Então nós precisamos propagar o Evangelho. Já pensou, você está aumentando o seu galardão, ganhando almas através de ministrações,
né? Através dessas palavras, pessoas são transformadas, pessoas voltam à sua caminhada e à sua pegada de oração. Nós cremos nesse mover, eu creio que Deus fará um sobrenatural dele na sua vida e na sua casa. Deus vos abençoe poderosamente.